Sexta-feira é dia de saúde aqui no Conexão RS. Roda a vinheta. Bom, 9 de dezembro, além do meu aniversário, é o dia do fonoaudiólogo. Por isso, a professora de fonoaudiologia da UBRA, Eda Franco, está aqui com a gente para conversar sobre a voz, sobre os cuidados com a voz. É Eda ou Eda, professora? Estão me xingando aqui dizendo Eda. Não, eu tenho uma boa desculpa, Mas eu vou te dizer quem causou esse problema. Exatamente. É a minha mãe, isso, a dona Eda, né? A dona Eda que está em casa. Bom, enfim, um beijo para minha mãe, né? A dona Eda, mas vamos falar com a professora Eda. Seja bem-vinda. Né? Bom, eu só quero explicar para você que está em casa agora que a professora e a Adri, que está aqui no estúdio com a gente, são nossas fonoaudiólogas, isso, né? E a gente fica um pouco nervoso aqui porque elas podem estar avaliando se aquecemos a voz antes elas ou chamam não. Atenção, elas chamam atenção. Olha aqui, ó, tu não está fazendo o exercício direito, não está aquecendo a voz. Não, a gente assessora. Isso, assessora, tá bom, assessora. Mas com toda razão, afinal de contas, para todo mundo a voz é importante para se comunicar. Agora, no nosso caso, é o nosso ganha-pão, né? Eu trabalho numa rádio, numa televisão, tenho que cuidar dela, é um patrimônio, né? E cada vez mais as profissões são dependentes da voz. Se tu és um bom profissional, mesmo que tu não use a voz, por exemplo, trabalhe com informática. Sim. Um dia tu vai ser solicitado a falar sobre aquilo e tu precisa te comunicar bem. Então, a fonoaudiologia dá essa sustentação, esse suporte para a boa comunicação. Agora, professora, quais são os cuidados que a gente tem que ter com a voz? Normalmente a gente não fala muito de hábitos dos cuidados com a voz, né? Não precisa nem perguntar se bebida alcoólica e cigarro é um veneno para a voz. Cigarro não tem desculpa nenhuma, né? O cigarro, a prega vocal vai criando um edema, vai inchando, né? Vai ficando aquela voz grave, que no homem, no primeiro momento, a gente não percebe, porque a voz do homem é naturalmente grave, mas uma mulher que fume há 15 anos, ela tem uma voz masculina, porque a prega vocal ela fica tão espessa, tão grossa, que a frequência fica como a do homem. E, além disso, o cigarro ele causa outras doenças, né? Doenças pulmonares, é a maior causa de câncer de laringe. Mas tem outros cuidados. O clima nosso aqui, ele não é propício para uma boa voz, porque tem muita umidade. E ele varia muito. Então, as pessoas alérgicas têm que ter um cuidado maior com o trato vocal, que a gente diz que é todo, se eu sou alérgico, se eu tenho rinite, isso, de certa maneira, vai afetar na ressonância da voz. E se eu sou um profissional da voz e moro aqui, eu tenho que aprender a lidar com isso. Então, tem exercícios, aquecimento, cuidados que a gente tem que ter. E tem muita coisa que é mito também, tem muita coisa que está no popular e não tem comprovação nenhuma. Por exemplo, e que é uma coisa que meus alunos sempre sabem, que eu luto muito, é a tal da maçã. Coitada da maçã, ela é injustiçada, ela não é milagrosa, ela não faz coisa nenhuma. Então, assim, eu cuido da minha voz, eu como uma maçã. Pode comer um balde de maçã, não vai adiantar nada. Pode ser bom para outra coisa. Pode ser bom para a saúde. Esclarecendo, né? Então, tem a prega vocal e atrás tem o esôfago. Tudo que a gente come vai para o esôfago, não passa pela prega vocal. A única coisa que passa pela prega vocal é o ar que vai para o pulmão. Quando eu falo, esse ar sai do pulmão, passa de novo pela prega vocal, ela vibra e sai o som. Então, aqui não entra alimento nenhum. Então, a maçã ela vai para o esôfago. Outra coisa, a astringência que tem a maçã, ela é mínima. Mesmo assim que, por um efeito circular, ela é benéfica para a saúde, ela não tem uma interferência na voz. Então, a gente diz assim, se tu tens que dar uma entrevista, se o programa é 1h30 da tarde, ou se tu está com fome e vais fazer uma palestra, ou enfim, trabalhar com a voz, come uma maçã mastigando bem, que tu vai te alimentar. O ato de mastigar vai aquecer essa musculatura que vai facilitar a dicção. Né? Agora, o teu tom, se o teu tom é assim, como tu estavas fazendo, não é assim, não adianta nada a maçã. Ou se tu tem uma rouquidão por alguma alteração na prega vocal, não adianta nada a maçã.
Que bela dica, né? Porque eu era um que caía nessa aí da maçã, achando que a maçã fazia milagres, né? Vou lá, canto, grito, toco e como uma maçã. Conhece, né? Mas os alimentos mais gordurosos. Mas eu comi a minha maçã. Tá, professor, agora tem gente que faz coisa pior. Você acha sobre música, tem gente que vou tomar um golinho de cerveja, né? Não, pior, uísque ainda, para aquecer a voz. E tem outra coisa assim, o álcool. Todos os destilados, eles são piores para a voz. Eles ressecam, né, todo o trato e, consequentemente, ressecam a mucosa da prega vocal. Então, se eu estou pensando em beber, me tornar, enfim, o ideal é que eu tome os fermentados, vinho, cerveja, do que uísque e cachaça, que são os mais, e conhaque, que são os mais prejudiciais. Viu? Tudo lero, groselha. Tem até aquela lenda, assim, o pessoal de teatro tomava antes, né, um gole de conhaque antes de estrear para colocar a voz, para empoçar a voz. Na verdade, o conhaque relaxava porque o álcool relaxa. Sim. E aí eu colocava melhor a voz pelo relaxamento, não pelo álcool. Mas aí depois tinha um efeito rebote. No final do uso da voz, eu estava um pouco rouco, um pouco com fadiga vocal. E é isso que tem que se cuidar. Mas os alimentos gordurosos, como chocolate, por exemplo, eles podem prejudicar uma boa voz? Não, o que chocolate, leite, manteiga, essa gordura pode deixar a saliva mais espessa. Então, vem a saliva na hora de deglutir, tu vai ter que fazer uma parada maior e isso pode prejudicar. Tu vai ter que fazer uma pausa maior. Sim. E a gente sabe que pausa, você sabe, na comunicação, é significado. Uma pausa pode mudar o contexto. Exato. Sim. Então, o que eu tenho que cuidar, assim, se eu sou alérgico, dependendo do meu metabolismo, então eu tenho que cuidar. Se eu tenho reação de mais pigarro quando eu ingiro leite, chocolate, enfim, achocolatados, eu não posso fazer isso mais ou menos 1 hora antes de falar, porque vai vir a secreção, ela vai descer e ela vai parar aqui e vai vir o pigarro e eu vou começar... e aí eu vou ressecar mais. Agora, se eu não vou usar a voz e se eu não tenho uma resposta tão evidente, não faz mal. Por exemplo, se eu sei que o chocolate, o leite, ele me acrescenta mais secreção. Se eu tomar um copo de chocolate, de achocolatado com leite de noite e tiver que gravar um programa de manhã, atenção, porque eu vou estar com mais pigarro. Porque de noite o pigarro ele desce as secreções que a gente tem e se eu já fiz uso desse, enfim, de chocolate, de leite, eu vou ter mais secreção ainda. Então, cuidado. Mas fora isso... Professora, eu vou usar uma palavra que hoje, neste mundo moderno, pós-moderno, é um horror. Envelhecer. As pessoas não querem envelhecer, né? Querem ser jovens por mais tempo. Aí eu fico pensando, a gente tem a parceria, por exemplo, com o curso de estética, assim como tem com o de fonoaudiologia aqui da Ubra. Então a gente traz várias técnicas aqui e várias dicas, como a professora está nos dando, para a gente não envelhecer. Aí eu pergunto, com todas essas dicas e informações que a senhora está passando para a gente, é possível a gente retardar o envelhecimento da voz? A voz envelhece, professora? Envelhece, porque o que é a voz? Ela é produzida por pregas vocais, né, ou cordas vocais no popular, revestido por mucosa. Como todo músculo do corpo envelhece, a prega vocal também. Só que a prega vocal, ao contrário dos outros músculos que a gente diz que tudo cai, a prega vocal retrai. A prega vocal e a gengiva, né, os alvéolos. A gente diz a única coisa assim que retrai é a prega vocal e a gengiva. Aí o que acontece quando ela retrai? Faz uma fenda. Aí fica aquela voz de velho. Ah, sim. Ela mais ou menos assim, que ela não é nem rouca, nem... Igual do Papai Noel, por exemplo. Ela fica soprosa, fica escapando ar ali. Além disso, né, porque a voz, a gente fala de voz, mas a gente fala da comunicação um todo. Os músculos também eles vão ficando mais flácidos, então a articulação também ela já não é tão precisa. Então, o que a fonoaudiologia faz? Ela faz exercícios para aproximar essa prega vocal, diminuir essa fenda, essa voz fica mais sonora, faz exercícios nessa motricidade para trabalhar a articulação, para ficar um tônus mais forte e manter uma articulação precisa. E, além disso, a gente trabalha com a modulação, porque tem a característica do voz do velho, que é aquela voz tremida, sempre falando igual, quer dizer, ele não modula muito. Então, ele tem que modular, trabalhar o tônus e trabalhar a prega vocal também.
Professora, e agora o Bives falou das pessoas mais velhas, eu pergunto das crianças, tá? Que começaram a falar e que entram no primeiro ano, agora não mais primeira série, mas entram na fase escolar com erros de dicção, falando de uma forma não correta. Qual é a hora de procurar um profissional? Eu acho que é nessa hora. Assim, ó, não é muito a minha área, a linguagem, né? Eu trabalho mais com voz, mas não quer dizer que a criança vai ficar em terapia, mas o fato de fazer uma avaliação, às vezes são situações, às vezes são a maneira de lidar com essa criança que esse fonoaudiólogo vai orientar, não quer dizer que fique em terapia. Mas surgiu qualquer dúvida, faz uma avaliação, porque prevê alterações futuras. Bom, e é importante, professora, para a gente encerrar, como qualquer especialista, um médico, consultar, mesmo que eu não costumo ficar rouco sempre, aquela coisa toda, de repente eu estou usando a minha voz de uma maneira equivocada e estou forçando ela. É importante consultar um fonoaudiólogo de quanto em quanto tempo? Bom, tem duas coisas com relação à voz, né? Tem a voz patológica, então, que qualquer sintoma de rouquidão frequente sem ser por gripe, de ardência, de dor, é um sinal de que as coisas não estão muito bem, eu tenho que ver. E tem o lado que é de uma competência comunicativa. A minha voz, para quem trabalha com comunicação, ela tem que ser agradável, ela tem que traduzir o que eu estou pensando em falar, ela tem que estar inserida naquele contexto. Então, isso o fonoaudiólogo também vai dar suporte. Então, eu tenho duas coisas que a gente trabalha, por exemplo, no profissional da voz, que fique atento aos sintomas, que é todos esses que tu falaste, né, e a competência nessa comunicação. Sim. Então, às vezes eu tenho uma voz, do ponto de vista de saúde, equilibrada, uma voz agradável, mas essa voz não passa emoção, essa voz não comunica, essa voz, porque através da voz, eu falo pela fala e eu falo pela voz, a minha voz está falando independente das minhas palavras. Sim. Né? O outro, às vezes ele faz uma leitura, assim, falou isso, mas eu senti que não era nada disso. Eu senti por quê? Porque pela voz ele passou que não era. Então, a fonoaudiologia te dá esse suporte também. É aquela velha história para a gente encerrar, quando o sujeito volta de uma noitada e vai trabalhar, e ele já dá bom dia, dá aquele bom dia de ressaca, não dormiu bem, aquela coisa toda, vai comunicar. Ó, o cidadão aí tá relaxado, né? E tá profissionalmente isso não é bom. Não pega bem. Ou então acontece, o que aconteceu contigo? Ah, nada. Não, mas aconteceu alguma coisa, me conta. Por que tu está dizendo isso? Porque a tua voz, estou vendo, estou vendo. É verdade. Está passando pela voz. Excelentes dicas, quero que a professora volte, né? Não só para trazer a sua equipe, para preparar os dois rapazes aqui, a equipe da Ubra TV e também da Rádio Mix FM, mas para essas dicas bem bacanas que a professora nos passou, né? Dia 9 de dezembro, dia do fonoaudiólogo. Isto. do fonoaudiólogo. Muito bem. E dia do Perdigão também, então eu já entendi, temos que mandar um presente. Uma peça só. Tá bom. Professora Eda Franco, seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. Professora do curso de Fonoaudiologia da Ubra. Muito obrigado.